doentes nas redes sociais. Eu falo como pessoas, Aline e César. Aí vinha um comentário de um desafeto dizendo: eu glorifico a Deus pelo que está acontecendo. Esse vídeo aqui tem tanta coisa para poder se falar. Esse homem, ele invadiu a casa de uma criatura que ele vendeu a casa dele para ela e ele aqui reforça o tempo todo falando que a casa é dele. Isso diz muito de quem é ele. As pessoas, elas reconhecem o erro, né? Isso porque é o princípio da mudança. Mas você vai ver aquele o tempo todo falando minha casa, minha propriedade. Então, com que intenção foi que ele vendeu a casa para a criatura? Porque não é algo que ele deu, é algo que ele vendeu. Ele recebeu por isso, recebeu boa parte do dinheiro. E mesmo assim, ele abre a boca para poder falar que a casa é dele. Ele se intitula pastor. É uma pessoa totalmente desequilibrada. É um homem que ele não tem nem inteligência emocional, porque ele ainda por cima é arrogante. É uma pessoa que acredita que Deus confiou almas para ele, sendo que a pessoa tem um ministério que se chama Libertos por Deus, quando nem ele é liberto de nada. É uma pessoa que não tem um pingo de responsabilidade emocional com ninguém, porque agride as pessoas verbalmente, olha as pessoas de cima a baixo, até um país que ele vai conhecer. Este homem dizendo que você acorda, você dorme e acorda com cheiro de maconha. Que para você ir para um país daquele é rapidinho para você se perder. Botando o país lá embaixo, dizendo que é um país sujo. A mesma coisa ele fez quando ele foi para o Egito. Ele disse que foi até que furtaram, que roubaram ele, né? Roubaram R$50 dele. E ele desequilibrado lá falando isso, acreditando ele que era de bom tom. Ele abria a boca no país que ele estava visitando e relatar um acontecido desse, que pode acontecer em qualquer lugar. E aí, nesse vídeo aqui, ele vai demonstrar mais um lado de um homem de Deus, supostamente, e de uma pessoa equilibrada, lendo uma mensagem de uma pessoa que ele considera algoz. Inclusive, eu conheço quem é a pessoa, sei quem é, e na mensagem dela, que ele tomou como uma afronta para ele, ela simplesmente reforçou o que ela havia falado com as pessoas que não abrem os olhos com relação a ele, e simplesmente ela falou aqui, no post dela, ele foi no post dela, viu, mas como eles mentem, ele disse que alguém printou e mandou para ele. E ele tá aqui abrindo, né, a comunidade, supostamente, para poder ler a comunidade da irmã, que é minha amiga. E ele vai se doer com a mensagem dela, sendo que a mensagem dela simplesmente foi que ela não ia falar sobre o assunto, dando uma satisfação para a própria audiência dela, que quer que ela fale sobre o acontecido. Simplesmente, o que a irmã está fazendo aqui é dando uma satisfação para a audiência dela, falando que ela vai se abster a qualquer comentário, porque o que ela tinha que falar, ela já tinha falado. E o que está acontecendo agora não é nenhuma novidade se tratando dele, simplesmente isso. Mas olha a forma que ele vai colocar. Sendo com esse pastor, eu também glorifico. Aqui, ó. Aqui. É muito bom. Eu acabei de ver que tira um print e manda pra mim. Aí eu vi, eu achei interessante. Mentira. Eu glorifico a Deus. Ele tá procurando aqui, na comunidade dela. Eu achei muito interessante. Ela não é nossa amiga, é um algoz, ó. Ai, ai. Louva a Deus pela minha vida de fofoqueira. Todos os dias. Interessante ele falar assim, ela não é nossa amiga. Bom, a palavra de Deus fala pra gente orar, né, por quem nos persegue. Se ele considera que a irmã é um algoz, ele considera, viu? Ela não pensa a mesma coisa dele não, muito pelo contrário. Ele vai aqui tratar ela dessa forma, se referir em termos pejorativos, que ele faz muito, e tem uma mania também que ele tem de ofender as pessoas, só que de forma tão pesada que às vezes ele fala que é no sentido figurado, e aqui no caso ele vai falar que ele estava usando uma situação para poder falar o que ele falou. Chama de rato as pessoas de rato porque ele olha as pessoas de cima para baixo, o homem que cuida de almas, supostamente. Segundo o que acham de mim. Mas você é fofoqueira, uma fofoqueira feliz. É engraçado que ele se refere a ela como uma fofoqueira feliz, só que ele que tá rindo aqui, né, de vergonha, ele tá todo sem graça aqui, gente. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não sabem reconhecer quando o outro tá certo. Ele aqui tá todo sem graça. Essa risada dele aqui é desespero. A irmã em questão que ele tá falando é a irmã Kátia, do canal Rosa de Saron, Variedade. Você sabe o que é que mais mata ele aqui? É que se fosse ele tinha aberto uma câmera e tava rindo e tava assim, ó, debochando horrores, que é o que ele faz, escarnecendo horrores.
fazendo a maior chacota. Se fosse o contrário, se fosse o escândalo fosse com a irmã, com a Kátia, meu Deus do céu, ele estava fazendo uma festa. Mas você sabe o que é que mata ele aqui? É que ela não fez isso. E você sabe o que é que acaba de matar ele também? É que ela só escreveu essa nota no post dela. Não foi pra ele, foi no post dela. Isso mata ele. Porque se fosse ele não ia fazer a mesma coisa. Ele não ia se calar, ele não ia se pronunciar sobre o assunto. Muito pelo contrário, ele ia abrir até champanhe. Eu avisei que uma hora este homem iria fazer isso, mas poucos acreditaram e saía a prova. Mas qual prova, dona senhora? Estado de negação, tá vendo? A prova tá os vídeos que a mulher fez e colocou aí nas redes sociais. Imagine o que é que ele não fazia com todos aqueles que caiu, né, no laço do passarinheiro, de ir para aquela instituição que ele colocava um bocado de pessoas ali dentro dizendo que era para poder fazer tratamento de transição. E sempre que rolava um bafafá, uma agonia, ele falava que era mentira. E era a palavra dele contra a dos rapazes. E quem será que saía com o certo? Ele. Agora aconteceu algo que tá à vista de todo mundo. Todo mundo viu, tá gravado. E ainda assim, ele tá aqui falando que não aconteceu. Sendo que todo mundo viu o descontrole dele e viu o descontrole também da pastora, da amiga dele. São amigos, viu? E se tratam assim, viu? Ela gravou e mostrou. Claro que ela gravou, né? Alguns momentos ali, a bagunça e tal, mas eu não vi, pelo menos, né? Detalhes dele agredindo ela, mas segundo ela, ele agrediu. Ele chama a Kátia de algoz, certo? Se o amigo ele trata dessa forma, se eles, na condição de amigos, é assim que eles se tratam, ela se intitula pastora e ele se intitula pastor. Eu não vou mais fazer nenhum vídeo, vou assistir tudinho calada e glorificando a Deus. Aí aqui os comentários, amém, boa tarde, Deus abençoe. Roseli, um abismo chama outro abismo, Bíblia, deixando meu like, pois a irmã Kátia disse tudo. O tal pastor disse que ia arrastar a tua cara na lama, você bem. Mas eu falei isso no modo espiritual, devido... Ele se coça todo para poder falar um absurdo desse, né? No modo espiritual. Em que sentido? Só se for nos espíritos que acompanha ele, né? Que acompanha a vida dele, né? Ela ter sonhado atolada na lama. Ela vive na lama, ela... E na mente, né? O sonho em questão que ele tá falando aqui tem nada a ver com ele falar que vai arrastar a cara dela na lama. Isso aí é porque ele é arrogante. É assim que ele trata as criaturas na condição de um pastor. As obras desse homem nunca teve Deus ali imprimido. Nunca. Muito pelo contrário. Só tem um espírito da contenda, da destruição. Esse homem tem uma boca imunda para acabar com os outros, de língua, preconceituoso, racista, odioso com mulheres, agressor, supostamente, que foi constatado agora que a mulher, né? É o homem que se intitula pastor, viu? E diz que teve um chamado. Chamado para quê? Para matar as pessoas? Para matar as almas? Ela nunca saiu da lama. E você fez bem em morar com seus pais. Nunca saiu da lama. Agora veja só. E sabe o que é mais interessante? É que o grau de fofoca dele é tão grande que ele não se atém a olhar o post da irmã. Ele foi nos comentários para poder olhar os comentários da irmã. Você tá vendo que ele não recebeu print nenhum? Você tá vendo que ele foi no post dela, entrou dentro da rede social da irmã, foi no post da irmã e tá olhando os comentários? Porque se foi print, como é que ele tá olhando os comentários? Você tá vendo que esse povo vive mentindo como respira? Você sabe quem é o pai da mentira, gente? O pai da mentira é Satanás. E se você olhar o modo de todos esses falsos profetas, eles todos mente como respira. Que a mentira deles fica tão fajunta, tão descarada, que na cara dá pra você ver. Vai sair daí, mulher? Ou vai ficar por aí mesmo? Vamos lá. Bora, mulher, eu quero dar aqui, ó, andamento aqui no meu trabalho, pode ser? Pode ser ou tá difícil? Ela gosta da gente de ficar assim, ó, em cima do notebook, vocês acreditam? É em notebook, é Bíblia aberta, é livro aberto, ela só descansa, tá vendo? Ai, gente, o que é que eu faço agora? Mulher, eu posso trabalhar?
Eu posso? Hein, mulher? Vai me deixar trabalhar? Não, né? Pra quê, né? Bom, gente, então o vídeo vai ficar por aqui mesmo, porque daqui pra frente ele só vai ler aqui o post dela, da irmã Kátia. Como sempre ele faz, lançar as ofensas dele. Se Dona Bonita deixar aqui, aí eu termino o vídeo, mas tá parecendo que não, viu? Tem que tirar ela, desligou o computador, gente. Deixa eu voltar aqui. Parentes, vergonha total esse ser humano bater em mulher. Não tem que bater em ninguém. A vergonha. Tomou papudo. Acho que se ele pudesse voltar. É porque são tão dados ao trabalho que eles fazem live pra poder não ter que editar vídeo. Que antigamente eles tinham pessoa que editava, né? Acho que não tem mais não. Aí fazem live. Porque se ele pudesse cortar essa parte aí, ele cortava. Podia dormir sem essa, né? Dona Valmária Base. Mas olha só, teve alguma coisa demais no que ela falou? Não teve, né? Mas olha só a arrogância desse homem. Ele até tenta ser, né? Fingir, né? Forçar aqui uma simpatia, mas ele não consegue. Olha só. Agora, eu posso olhar nos seus olhos, igual eu olhei nos olhos do irmão Marcos, marido da tal pastora? Olha pros meus olhos. Eu olhei nos olhos dele porque ele conhece a mulher que tem. E eu disse assim, Marcos, nunca alei o dedo na sua esposa. Mas fique feliz e louve a Deus. Agora, eu posso olhar nos seus olhos, igual eu olhei nos olhos do irmão Marcos, marido da tal pastora? Gente, por que ele faz olhos. isso? Eu olhei nos olhos dele porque ele conhece a mulher que tem. E eu disse assim, Marcos, nunca alei o dedo na sua esposa. Mas fique feliz e louve a Deus. Agora acredite em um homem desse, que abriu a boca primeiramente para poder falar, que recebeu um print e depois a gente constatou que ele estava no post da irmã, porque ele estava lendo os comentários. Acredite nele. Dona Senhora, como sempre se fazendo de injustiçado e jogando culpa no inimigo. E a missionária preguiça passando pano para esse doido descontrolado. Realmente, eu glorifico a Deus. Ai, gente, deixa eu ficar por aqui, viu?